Máximo de informação e prevenção em relação ao coronavírus. São Paulo, a gente sabe que é o estado do país com o maior número de casos confirmados. Até ontem, de acordo com o Ministério da Saúde, foram 136 casos. E a gente acompanha aqui no telão, para que você tenha uma exata noção. O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro. De lá para cá, os números só cresceram. Sábado eram 65 casos e agora um número mais que dobrou. Vamos juntos ver onde é que estão esses casos aqui em São Paulo. São 131 só aqui na capital. Na nossa região metropolitana, a gente tem um caso em Santana de Parnaíba, um em Ferraz de Vasconcelos, está vendo aí, ó? Um em Carapicuíba, um também em São Bernardo do Campo e um em São Caetano. Na semana passada, o governo do estado recomendou que as cidades suspendam cirurgias eletivas para que os leitos sejam, então, destinados para os pacientes do novo coronavírus. Por enquanto, São Paulo ainda não precisou adotar essa medida. A Natália Ariede fala ao vivo, lá da porta do hospital Dia da Rede Hora Certa, na Lapa. Natália, boa tarde para você. Conta para a gente como é que está o atendimento aí e o que você conseguiu observar pela cidade. Vamos lá, Trali, boa tarde para você. Para localizar direitinho, então a gente está aqui na Rua Catão. Por essa entrada entram pacientes que procuram atendimento na assistência médica ambulatorial e também no Hospital Dia. Entramos lá, a gente percebeu um movimento bem baixo, que o pessoal me disse, não tem nenhum cancelamento de cirurgia por conta do hospital, mas alguns pacientes estão ligando, avaliando a real necessidade de se deslocar até aqui, muitas vezes por um procedimento que pode esperar. E isso tem muito a ver mesmo com o que Secretaria Estadual de Saúde e Prefeitura disseram sobre essa questão das cirurgias eletivas. Eles informaram à Secretaria Estadual que isso ainda está sendo estudado, veio uma recomendação do Ministério da Saúde, mas não uma ordem. Então, eles ainda estão vendo como, quando e se vão aplicar essa recomendação. A Prefeitura disse praticamente a mesma coisa, que é uma recomendação a médio prazo e que, como ainda não há casos graves de coronavírus aqui em São Paulo, ao ponto de precisar de vários leitos de internação, eles estão priorizando os pacientes que já estavam esperando pela cirurgia e que quando, então, a situação apertar, aí é que eles podem avaliar o adiamento de procedimentos que não sejam urgentes. A gente também queria saber como é que está hoje o índice de ocupação dos leitos hospitalares aqui na capital. Ainda não tivemos retorno, disseram que a área técnica está apurando. Outra situação preocupante quando se fala em saúde é dos hemocentros, Mais cedo a gente passou pelo posto de coleta da Fundação ProSangue, que funciona ali no Hospital das Clínicas. O movimento está muito baixo, eles pedem que as pessoas não deixem de doar, Trali, que estão tomando todos os cuidados, porque a vida por ali não pode parar, Exatamente, Essa doação de sangue é fundamental, nessa época cai muito, a gente já fez esse apelo aqui, então reforço a você, por favor, faça a sua doação, é seguro, é rápido, você ajuda a salvar a vida e se sente muito melhor com isso. Obrigado, Natália. Muita gente se perguntando se essas medidas todas de isolamento são necessárias. São sim, até porque a gente preparou um gráfico para explicar exatamente para você como é fundamental, que todos nós colaboremos. Olha isso aqui, Toda epidemia acaba tendo um comportamento parecido, tá vendo? O número de doentes vai aumentando devagarinho até que os casos comecem a crescer de maneira exponencial. Essa curva que sobe de repente, sobe rápido se nada for feito. Quando isso acontece, é quando o sistema de saúde não dá conta do recado, ele entra em colapso, é muita gente para atender ao mesmo tempo. Então, é fundamental tudo que a gente está fazendo para que aconteça isso aqui, para que a velocidade do crescimento de casos diminua, vá achatando essa curva aqui, para que exatamente o sistema de saúde, hospitais, pronto-socorros, postos de saúde consigam atender as pessoas, os pacientes mais graves. E só dá para fazer isso se tiver essa prevenção que todos nós estamos fazendo. Isso explica na São Paulo muito mais tranquila, em plena segunda-feira. Bruno Caetano, chega aí, querido, por favor. Pode vir aqui, vem comigo aqui. Secretário Municipal da Educação, a gente volta com ele aqui ao vivo. Secretário, perguntas para o senhor. Vamos lá? Vamos lá. Gislene, nessa semana, já que as crianças podem continuar indo nas escolas, elas vão receber álcool gel?
Tralli, a gente está reforçando a nossa limpeza nas escolas, né? Recomendando que as nossas empresas forneçam todos os equipamentos, sabonete, todo o sistema de limpeza, desinfetante, e também adquirimos álcool gel. Esses equipamentos estão chegando, a gente sabe que nesse surto a gente teve dificuldade de adquirir grandes quantidades, mas já aderimos aí uma ata da saúde e os equipamentos chegam ainda nessa semana. Não deixa faltar não, tá, secretário? Por favor. Aliás, recomendando, você é empresário, detém um contrato aqui na secretaria, a gente vai fiscalizar firme para que não falte nada nas nossas escolas. Olha aqui, olha o que tem de pergunta. Vamos tentar ser bem objetivo para responder o máximo. Luciane, ouvi dizer que vai ter professor pela internet. Isso vai funcionar se já falta professor nas escolas? Vai funcionar sim. A gente vai montar um sistema com o governo do estado para que essas aulas continuem sendo dadas, especialmente para o Fundamental 1 e 2. As crianças da creche de pré-escola é mais difícil ter aí a aula pela internet, mas para Fundo 1 e Fundo 2 isso vai funcionar sim. O que acontece com os funcionários das escolas, secretário? O pessoal está apavorado e preocupado com isso também. Nós vamos orientar, Tralli, né? Com as escolas fechadas, nós não vamos ter a necessidade dos professores e educadores continuarem indo. Então, eles serão orientados pelo Diário Oficial do regime de trabalho a partir da próxima semana. Essa pergunta do Robson já está meio respondida. Os céus vão fechar, né? Sem dúvida. Já fecharam no final de semana para as atividades comunitárias. Essa semana estão abertos para as aulas e no final de semana e na semana que vem estarão fechados. Patrícia, mesmo as autoridades dizendo para evitar lugar fechado, tem instituição que não cancela a aula. Minha filha tem hoje uma aula numa sala pequena com outras crianças e os pais mesmo assim não cancelaram. Eu não vou levá-la, está dizendo. Deixa eu dar uma orientação muito clara para quem está nos assistindo. As aulas na rede pública municipal, isso vale para o estado também, o secretário Rosselli já reforçou, nessa semana elas não são obrigatórias. Hoje, 10% da nossa rede já não compareceu, dos alunos, Tralli. Já houve uma diminuição do atendimento. Então, não tem prova, não tem frequência, não tem falta, não tem prejuízo. Então, se você puder não levar o seu filho, a sua filha, a sua criança na escola, deixe em casa. É melhor para você, é melhor para a saúde dessa criança. No começo do SP1, o senhor viu o desabafo daquela mãe, o desespero com relação à criança na creche. Olha como tem pergunta ainda sobre isso. A Rita, minha filha fica em tempo integral na creche, não sou profissional da saúde, mas eu trabalho e não tenho com quem deixar minha filha. O que eu faço com as creches fechadas, secretário? Agora a gente vai ter que fazer um apelo às pessoas, né? O prefeito Bruno Covas tem feito esse discurso de apelar para a solidariedade das pessoas, né? Nós não temos condição de manter os equipamentos abertos em respeito à saúde dessa própria mãe, da avó dessa criança, da bisavó dessa criança. A gente precisa fazer uma grande força-tarefa para conter o avanço dessa epidemia. Nesse primeiro momento, a gente vai manter as unidades para aqueles profissionais que não têm opção. Eles, de fato, estão recrutados, os profissionais da saúde e os da segurança pública. O Will pergunta para o senhor, os jovens e as crianças que dependem de serviços sociais, antes e depois do período de escola, devem ir ou não? Vai parar tudo também? Vai parar também. A secretária Berenice hoje já anunciou de que os equipamentos, os CCAs e os outros equipamentos de atendimento no contraturno também ficarão fechados a partir da próxima semana, junto com os equipamentos da educação. O senhor já respondeu no começo do SP1, mas eu acho que vale a gente perguntar de novo, só para a gente encerrar esse nosso papo. Queria saber como é que ficam as crianças que vão nas escolas para comer a única refeição do dia. Até sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo vai anunciar um sistema para que esses alimentos cheguem às crianças, seja com a distribuição de cesta básica ou seja com o repasse de recurso para essas famílias fazerem a aquisição desses alimentos no comércio local. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no SP1. Por favor, sempre à disposição de vocês. Tá? Obrigado. A Secretaria mobilizada, tudo isso que o senhor falou aqui, a gente vai ficar em cima para ver se acontece de fato. Conte com a gente. Obrigado.